Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria podermos novamente rezarmos e meditarmos a palavra do Senhor neste sábado da oitava da Páscoa. É com muita alegria, com muita fé e esperança que nos unimos ao redor da palavra de Deus para deixar que ela nos ensine, nos inspire, nos fortaleça, nos guie sempre no caminho do bem, da esperança, da vida fraterna, da vivência da nossa fé, do compromisso com a nossa religião cristã. Estamos unidos nesse palavra por palavra para meditarmos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. É o finalzinho do Evangelho de Marcos, tendo presente que quando João Marcos escreve para sua comunidade, ele tem um duplo propósito. O primeiro é responder quem é Jesus Cristo. Todo o Evangelho, seus 16 capítulos, tem esse propósito. E o segundo, respondendo a essa pergunta, é tirar da mente, do olhar, da maneira, do imaginário, da convicção daqueles que formam sua comunidade e nós, aquela ideia triunfalista de um Deus poderoso, acima de tudo, um Deus que está indiferente à dor do povo, um Deus que castiga, um Deus forte, no sentido que chega até a oprimir, massacrar, justificar certas atitudes. Não, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que nós seguimos não é esse. É o Deus que entregou seu Filho na cruz, é o Deus que deu para nós o seu melhor presente, que é a presença do seu Filho, e principalmente que nos dá a certeza de que Ele está vivo. Ele está vivo e presente no meio de nós. Por isso que ao longo dessa semana, todos os dias, o Evangelho narra situações, experiências dos discípulos com o ressuscitado. E, de modo muito especial, a figura de Maria Madalena. Hoje, no Evangelho de Marcos, diz quem é Maria Madalena. Foi a primeira a receber a presença, a sentir, a experimentar, a vivenciar, a acolher no seu profundo do ser o ressuscitado. E o texto diz, dela o Senhor havia expulsado 7 demônios. É a mulher totalmente livre, totalmente exorcizada, se quiséssemos usar uma palavra mais difícil. É aquela que entregou-se totalmente ao Senhor e por isso Ele a libertou. A confusão com a mulher pecadora flagrada em adultério ou a Maria que unge os pés de Jesus lá em Betânia, foram confusões feitas ao longo da história que deram um rosto a Madalena que não pertence a ela. Não se sabe quais eram as manifestações do mal que ela possuía, mas nós sabemos, e por tradição muito antiga do Oriente, e agora com o Papa Francisco renovada, que Maria, por ser a primeira, ela é a apóstola dos apóstolos. Ela é testemunha da ressurreição. E na figura dela, no testemunho dela, temos muito que aprender. Então, é para ela que Jesus aparece por primeiro. E ela recebe o mandato de ir contar para os discípulos. Só que esses fazem pouco caso, não acreditam. O texto que nós estamos aqui, de acordo com a liturgia das celebrações de hoje, ela foi anunciar aos que estavam de luto. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Depois, Jesus aparece a 2 deles com outra aparência
enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, mas eles também não deram crédito. Por fim, o Cristo aparece aos 11. Aqui podemos lembrar do episódio de Judas, traidor, mas principalmente para nos sentirmos o 12º, a 12ª discípulo, discípula de Jesus que completa essa comunidade. E enquanto estavam comendo, Jesus aparece, repreende-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Sabe, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje também está difícil. Muitas pessoas não conseguem acreditar, não querem acreditar na força da ressurreição. E por isso eu não estou nem falando dos que creem diferente de nós. Pessoas batizadas, pessoas que até têm uma certa vida religiosa, preferem cultivar uma vida de morte, uma cultura de morte, do que experimentar a força do ressuscitado. E é para nós e para essas pessoas que o Senhor nos repreende pela falta de fé, porque falta de fé aqui não é não ir à igreja apenas. Falta de fé é coerência com aquilo que se acredita. Falta de fé é rezar uma coisa e fazer outra. Falta de fé é ser santinho dentro da igreja e fora da igreja viver como se nada fosse. A falta de fé na ressurreição, como acontece com muitas pessoas, inclusive batizados, são aqueles que dizem assim, morreu e acabou tudo. Vai lá para o cemitério, pronto, não tem mais nada. Quantas pessoas que estão indo por esse caminho. E nós hoje somos desafiados a ter a coragem de Madalena, a ter a força dos discípulos, aqueles 2 que iam ao campo, que pode ser identificado com os discípulos de Emaús, que ouvimos ao longo dessa semana. E por fim, meus queridos, além de anunciar Jesus ressuscitado, vivo, nós recebemos esse envio, ide. Num tempo de isolamento, de distanciamento, precisamos tomar todo o cuidado. Mas esse ide pode realizar-se com um telefonema. Esse ide pode se realizar com uma visita no portão, de longe. Esse ide pode ser quem mora num condomínio, pegar o interfone e perguntar: fulano, fulana, você está bem? Esse ide pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, mas que mostre a nossa generosidade, o nosso carinho, o auxílio às instituições de caridade, as instituições que fazem o bem, às vezes anonimamente, que agora nesses tempos de crise também estão sentindo a crise. Esse ide e anunciar o evangelho, a boa notícia, e não as notícias falsas, não as fake news, não aquelas notícias que são manipuladas. Um cuidado muito grande com essas notícias, minha gente. Às vezes elas são notícias que já passaram, ou também são notícias que são maldosas, que querem cobrir e justificar um sistema que já não dá mais. Nós, portanto, somos arautos, somos anunciadores, precisamos com a nossa vida viver a força do ressuscitado. É contigo, comigo, conosco, que o Senhor conta para ser anunciado a todo o mundo, ao mundo inteiro, como diz o Evangelho. Então fiquemos na paz do ressuscitado, tenhamos um ótimo dia e que as bênçãos copiosas do Senhor alcance você que me acompanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelo compromisso assumido, por estarmos juntos diariamente. Obrigado a você que já se inscreveu no nosso canal, que nos acompanha nas redes sociais. Obrigado a você que indica o nosso canal a outras pessoas. Deus seja louvado. Vamos juntos
anunciando com a ousadia e a coragem de Maria Madalena, com a ousadia, coragem e liberdade de Maria Madalena e dos discípulos, que o Senhor está vivo e que Ele é fonte de toda a vida. Até amanhã, se assim a bondade divina nos permitir.